do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós já percebemos que Jesus tem nos alertado sobre a brevidade do tempo. E é certo que talvez até nós, interpretando alguns sinais, algumas situações, alguns acontecimentos dos tempos atuais, pode ser que num dia ou outro a gente até pensou, pode ser que parece que Jesus está voltando. Quem nunca disse isso? Quem nunca, talvez até mesmo da boca para fora, quem nunca disse? Diante de tanta maldade que nós vemos, diante de tantas situações que partem o nosso coração, que nos aniquila por dentro diante da miséria do outro, diante das lutas, das guerras, das mortes, das perseguições. Quantas coisas nós já não presenciamos que nos faz imaginar que, de fato, aquilo que o Senhor nos disse sobre a sua volta está para acontecer. Acontece que, por mais que a gente já tenha pensado nisso, esse é um pensamento que vem ao nosso coração, à nossa alma, mas que logo vai embora. Por quê? Primeiro, porque nós temos medo da morte. Queremos o céu, mas não queremos morrer. Segundo, porque nós não acreditamos, inclusive, podemos até racionalmente afirmar que sim, mas nós não acreditamos que este mundo vai acabar. Onde se viu acabar tudo isso? E aqui Jesus então nos dá um evangelho que nos chama a atenção. Ontem Jesus falava para os discípulos que queria encontrar fogo aceso nas suas almas. Hoje Jesus já fala às multidões. E chama a atenção porque diz às multidões: vocês entendem tudo dos sinais dos tempos. Sabe se vai chover, sabe se vai fazer sol, sabe se vai esfriar, sabe tudo do tempo. Basta uma nuvenzinha apontar que as pessoas já sabem, se for daquele lado de lá chove aqui, se for do outro lado a chuva vai passar direto, se estiver ventando muito então não vai chover, e se a nuvem estiver muito carregada a chuva vai ser breve. Muitas pessoas sabem disso, mas não sabemos interpretar os sinais da nossa própria vida. A nossa alma nos dá sinais. A nossa vida nos mostra sinais. E nós ainda estamos absortos, estamos
tomando como primeira coisa da nossa vida, como se fosse aquilo que mais importa, os sinais exteriores. Deus tem chamado, Deus tem insistido na brevidade do tempo para que eu e você nos convertamos, enquanto ainda podemos. Porque depois da morte não adianta. Não adianta querer ser quem nós não fomos a vida inteira. Temos este tempo para, de fato, tomar conta daquilo que faz parte da nossa própria vida. E o sinal que nós não temos dado tanta importância é que Jesus conta aqui uma parábola e ele diz assim: quando tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto ainda estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz. E o juiz vai te entregar ao guarda, e o guarda vai te jogar na cadeia. Do que Jesus está falando aqui? Quem é esse que caminha com o adversário até o juiz? Somos nós. Sou eu, é você. Que na nossa vida permitimos caminhar do lado do inimigo, do lado do adversário, do lado do demônio. E vamos caminhando. Até aqui não tem problema não. Até eu posso ir até ali, porque até ali não é pecado. Eu vou sempre me aproximando da beirada do precipício e daqui a pouco eu caio e não sei por que caí. Eu ando lado a lado todos os dias, ao lado do demônio, querendo ser de Deus. Hipócritas, vai dizer Jesus. Flertamos com o demônio todos os dias, por conta das nossas misérias, por conta do nosso egoísmo, por conta de tantas coisas que nos tiram da presença de Deus. Mas além disso, podemos entender o nosso adversário como aquela outra pessoa que às vezes nos fez um mal. E porque aquela pessoa pisou no meu pé, no calo do meu pé, que dói tanto, eu o tenho a partir de hoje como meu adversário. Quantas vezes nós já dissemos, se não dissemos, já ouvimos dizer, depois de um desentendimento, depois de uma briga, quantas vezes nós já dissemos ou ouvimos dizer, aquela pessoa para mim morreu? Quantas vezes? Matamos o outro na nossa alma. E fazemos dele o nosso adversário, porque o outro não concordou comigo, teve um pensamento diferente, então agora ele é contra mim, ele é meu adversário, e eu vou então fazendo mal para aquela pessoa, e eu vou estar todas as vezes fazendo mal para ela e para mim. A quantos e quantas nós já fizemos mal? A quantos e quantas nós já indicamos o caminho do inferno? Porque indicamos o caminho do pecado. A quantos e quantas nós, na nossa vida, ainda tratamos como adversário? Porque nos julgamos brigados, porque não temos a capacidade de perdoar, porque não queremos nos humilhar quando Jesus nos pede que sejamos humildes, não queremos nos rebaixar até o outro, porque o que o outro vai pensar de mim, quando na verdade é o outro que tem que vir até mim, me pedir perdão. Estamos caminhando ao lado do nosso adversário. E Jesus nos diz, enquanto você caminha, procura resolver o caso com ele.
procura pedir e dar o perdão enquanto você está nessa vida. Porque depois você vai lá chorar no caixão, desesperado, porque não perdoou ou porque não pediu perdão. Aí não vai adiantar mais. E você vai carregar esse trauma para o resto da tua vida. Por isso que enquanto estás a caminho, se reconcilie com o outro. Porque senão, vai dizer a palavra, ele te levará ao juiz. Que juiz é esse, Deus? Passaremos por um julgamento, o qual não sabemos quando vai acontecer, já disse isso. E o que será de nós, se ao sermos julgados por Deus, não tivermos perdoado e dado o nosso perdão? Não tivermos nós amado o outro como o outro é. Porque senão eu fico lá esperando que o outro seja diferente para que eu possa amá-lo. Fico lá esperando que o outro seja como eu planejei para que eu possa amá-lo, para que eu possa dizer uma palavra de afeto. Enquanto caminhas, reconcilia com o teu adversário, senão ele te levará ao juiz. E o que o juiz vai fazer? Eu acho que já deu para entender a sentença, não é? O juiz te entrega ao guarda e o guarda te coloca na cadeia. E pensas que sairá de lá? Nunca mais. Porque que cadeia nós estamos falando? A condenação eterna. E é sério porque, olha só o que diz Jesus, e eu te digo, tu daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Que jeito que uma pessoa presa vai conseguir dinheiro para pagar o outro? Vai ficar preso para o resto da vida. Por dois motivos. Primeiro, porque ela não conseguir dinheiro, ela não tem renda. E segundo, porque a fortuna é impagável. Por isso, meus amados, ou nós nos colocamos diante do outro, buscando a reconciliação com aqueles que nós chamamos de adversários, se não chamamos, ao menos o temos no nosso coração, ou de fato, quando o Senhor vier nos visitar, certamente sofreremos este tipo de destino. E como devemos fazer então? Qual é a receita? O que eu e você devemos colocar em prática para que não sejamos condenados, como diz aqui Jesus no Evangelho? São Paulo vai dizer na carta aos Efésios: com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Um versículo. Com toda humildade e mansidão. Humildade daquele que se sabe pobre, pequeno, dependente de Deus. E porque eu dependo de Deus, eu busco a reconciliação. Eu posso me humilhar diante do outro sem ter medo do que vão pensar. Assim como Jesus fez. Sendo Deus, se encarna e se humilha, morre na pior morte que existia naquele tempo, que é a morte na cruz. Não existia humilhação maior e Jesus passa por ela. Além disso, com mansidão. Como é difícil nos nossos tempos vivermos esta virtude. Porque queremos para ontem. E queremos do nosso jeito. E se não acontece para ontem, e se não acontece do nosso jeito, pronto, eu já explodi. E já não sei mais, já perdi. Aí, se diz, padre, perdi a cabeça. Isso, não só a cabeça, perdeu tudo. Perdeu inclusive a salvação. Por isso nós precisamos ser mansos, como Cristo. O animal manso,
é aquele que deixa o dono colocar a mão sobre a sua cabeça. Para que nós nos tornemos mansos, deixe Jesus colocar a mão sobre a sua cabeça. Para purificar teu pensamento e para que você possa suportar. Olha o que São Paulo diz, e essa palavrinha aqui a gente entende errado. Suportai-vos uns aos outros. Aí a esposa vai dizer, padre, isso eu já faço. Vai lá em casa para o senhor ver como é que eu faço isso bem feito. Porque eu suporto aquele bendito esposo. E o contrário também é verdadeiro, né? Não é isso. Suportar fica parecendo aquela atitude de quem já está cheio daquilo e mesmo assim ainda aguenta ficar ali do lado. Não, suportar, assim como essa pedra, por exemplo, aqui, suporta essa imagem, assim como aquela outra pedra lá suporta a imagem. Ser suporte é ficar por baixo. Quem aqui quer ficar por baixo? Quem aqui numa discussão quer ficar por baixo como suporte? Quem aqui numa diferença de ideias quer ficar por baixo como suporte? Suportai-vos, seja suporte para o outro. Suporte do quê? Suporte da salvação. E aí, com paciência, no amor. O padre vai parar de falar. Vocês poderem pôr em prática. Suportai-vos. Porque não sabemos quando Deus volta. E se Ele voltar e encontrar em nós ainda o ódio, o rancor, a maledicência, a falta do perdão, hoje nós aprendemos qual será o nosso destino. Que a Virgem Maria nos ajude, porque a missão realmente não é fácil, mas ela é necessária. E a decisão é sua, porque Deus já fez a parte dele na cruz. Que nós possamos caminhar juntos para o céu. E que para isso possamos suportar uns aos outros. Porque o amor de Deus vence. O amor de Deus é aquilo que nos redime. E o amor de Deus é aquilo que coloca a paz entre nós e os nossos adversários. Quais são seus adversários? Aqueles com os quais você tem andado e caminhado para o dia do juízo final. Nos reconciliemos com eles antes que o juiz se coloque diante de nós.